Era noite, e aquele silêncio da casa, diferente do costume, já avisava, algo rondava o ar, uma ausência entre os sons que eu conhecia de olhos fechados. Nem vento, nem relógio, nem passo na escada. Só aquela respiração suspensa, um vazio prestes a ser preenchido com algo que, eu sentia, mudaria tudo. Sentei na borda do sofá, braços cruzados, atenção no mínimo barulho. O celular piscou, mas eram só notificações inúteis. O que eu esperava não vinha de tela nenhuma. Vinha da porta, do corredor, das frestas, de um mundo que até então pertencia só a nós ou eu achava que pertencia. Ouvi a chave girando, lenta, como se hesitasse em abrir. O som invadiu a sala e me fez ficar ainda mais imóvel. Ela entrou. Não disse nada de imediato. Veio com a bolsa abraçada, como se segurasse um segredo entre os braços. Olhou ao redor, tentando medir se havia alguma novidade, algum detalhe fora do lugar. Só que era ela quem estava diferente. O corpo tenso, o sorriso que não se formava de verdade, os olhos procurando um ponto seguro, qualquer lugar, menos os meus. Eu respirei fundo, tentando afastar a suspeita da cabeça. Mas era impossível. Tinha algo ali, invisível, pairando entre as paredes. Quando ela sentou ao meu lado, o colchão afundou só do lado dela. Entre nós, um abismo. Não sabia se dizia alguma coisa ou se aguardava que ela falasse primeiro. Não queria acusar, não queria magoar, só precisava saber se existia algo sendo escondido. O silêncio dela doía mais do que qualquer resposta possível. Demorou, mas ela finalmente tirou o casaco, largando a bolsa do lado, quase como quem se despede de um peso. Perguntei, tentando não soar ansioso, só querendo quebrar o feitiço daquele clima. Aconteceu alguma coisa? Você está estranha. Ela demorou a responder. Mordeu o lábio, olhou para baixo. Era como se, naquele momento, cada segundo fosse um teste de resistência, de quem cederia primeiro ao desconforto. Enquanto ela não dizia nada, minha cabeça corria atrás das pistas dos últimos dias. Mensagens apagadas do celular, desculpas dizendo que estava cansada demais para conversar, aquele perfume diferente que não me lembrava de ter comprado para ela. Detalhes, pedaços de quebra-cabeça que não se encaixavam. Fui ligando os pontos como alguém que quer muito provar para si mesmo que está enganado, que tudo é paranoia. Um barulho lá fora me fez olhar para a janela, só para escapar dela por um instante. Quando voltei a encará-la, vi seus olhos molhados, mas não era lágrima. Era medo, era dúvida. Ninguém chora sem motivo, e ninguém consegue esconder tanto tempo sem que algo transborde. Fiz a pergunta de forma direta, mas contida. Você está escondendo alguma coisa de mim? O eco da frase dançou pela sala, um espaço de silêncio pesado, carregado de tudo que não se diz. Ela permaneceu em silêncio. Acho que, nessas horas, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. O peito dela subiu e desceu rápido, mãos apertando a barra da blusa. Olhei de novo para o celular, como se ali pudesse ter uma pista, uma resposta, uma fuga. Ela quis mudar de assunto, perguntou se eu tinha jantado, reclamou da bagunça, ajeitou umas almofadas como se arrumar a casa pudesse consertar o que estava entre nós. Só que não era a bagunça das almofadas que incomodava. Era o silêncio, era o medo de escutar aquilo que talvez eu já soubesse. Tentei puxar a conversa de novo, dessa vez com mais cuidado. Lembrei de pequenas coisas que ela costumava dizer, de como a gente ria por nada, de como era fácil antes. Agora, parecia que precisávamos de manual de instruções para cada palavra. Cada gesto dela era medido. O jeito de me olhar, que antes era direto, agora fugia. A respiração dela soava cansada, distante, como a de quem já gastou toda a energia fingindo normalidade. Pensei se devia insistir. Sempre ouvi que confiar é aceitar, é não investigar. Mas também sabia, às vezes, quem busca respostas acaba encontrando o que nunca quis ver. Fiquei encarando suas mãos e reparei numa marca vermelha, como de algo recém-retirado. Um objeto, uma aliança, talvez? Tentei não parecer obcecado, mas era impossível. O medo de perder alguém faz a gente enxergar monstros em sombras triviais. Ela então me encarou, fundo, como se calculasse até onde poderia ir, quis saber se eu ia continuar ali, esperando, mesmo sem respostas. Devolvi o olhar. Não era uma competição de resistência, mas ambos sabíamos, só um ia aguentar daquele jeito até o fim. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando encontrar alguma estabilidade dentro do próprio corpo, já que a sala parecia girar em torno de incertezas. Quando os abri, ela ainda estava ali, mas parecia prestes a sumir, como se uma corrente invisível a puxasse para outra realidade.
Nesse momento, lembrei de algo que minha mãe dizia: às vezes, o silêncio é a maior confissão. Fiquei esperando. Ela também. O tempo, como sempre, foi o único a não nos decepcionar. Passou. E quanto mais passava, mais claro ficava que alguma verdade habitava ali, entre nós, pronta para ser revelada. Se você já esteve perto de alguém e sentiu o mundo girar ao redor de um segredo não dito, sabe como dói. Sabe como é difícil decidir entre perguntar outra vez ou apenas aceitar o silêncio. O coração bate mais forte por medo do que pode ouvir ou por medo de nunca escutar. Se essa sensação já fez sentido para você, não esquece de deixar um like. Se já viveu algo parecido, comenta aí. Você perguntaria de novo ou apenas aceitaria o silêncio? Porque, às vezes, a história mais forte se constrói em cima daquilo que nunca foi dito. Agora, sente e presta atenção. O que estava para acontecer naquela noite mudaria tudo. Os dias seguintes passaram mais lentos do que o comum, como se o tempo brincasse comigo, testando meu limite de paciência. A rotina, que antes era automática, foi se transformando em terreno minado. O café não tinha gosto, o banho não relaxava, o trabalho parecia distante demais. Cada mensagem que chegava no meu celular, eu olhava esperando encontrar nela alguma pista involuntária, alguma frase que me fizesse entender aquilo que ela não dizia. Às vezes, reconhecia o nome dela na notificação e o coração acelerava, mas eram só coisas banais, ou até silêncio total, e o sentimento de vazio só aumentava. As noites eram piores, porque o corpo cansado não desligava a cabeça. A gente dividia a mesma cama, mas o contato escorria por entre os dedos. Ela se deitava de um lado, virava o rosto para a parede, inventava desculpas de sono repentino. Mesmo no escuro, a distância se tornava visível. Tentei me convencer de que era só uma fase, que tudo voltaria ao normal, mas a cada novo silêncio, crescia o medo de que não era só impressão. O cheiro do perfume dela ficava preso no travesseiro, misturado com aquela sensação amarga de dúvida. Reparei que pequenas mudanças começaram a acontecer. O celular estava sempre com ela, até no banho. Antes, ela largava em qualquer canto e não se preocupava. Agora, qualquer notificação virava motivo para ela olhar nervosa para a tela, deslizando o dedo enquanto fingia estar apenas conferindo a hora. Uma noite, me levantei durante a madrugada para beber água e tropecei sem querer na bolsa dela aberta na sala. Vi uma embalagem de remédios que nunca tinha visto antes. Meu nome não estava na receita e ela nunca comentou nada sobre saúde. Senti um arrepio estranho. Era só mais uma peça do quebra-cabeça fora do encaixe esperado. No dia seguinte, tentei puxar conversa, perguntando se estava tudo bem, se queria falar sobre algo. Ela respondeu com um sorriso apagado, desses que servem mais para encerrar o assunto do que para dar início a uma conversa. Notei que passou a chegar mais tarde em casa, sempre com uma justificativa diferente. Trânsito, reunião de última hora, encontrou sem querer uma amiga antiga na rua. Sempre olhando para baixo, sempre com um cansaço que não se explicava. Quando eu perguntava qualquer detalhe, ela respondia automático, sem olhar nos olhos, desviando rápido o assunto, querendo devolver para mim a responsabilidade da conversa. Os finais de semana, que antes eram nossos, viraram compromissos em que eu era um coadjuvante. Ela se trancava no quarto com o celular, dizendo que precisava trabalhar, resolver algo urgente. Se eu tentava me aproximar, ela se irritava facilmente, inventava tarefas, dizia que estava cansada ou queria ficar sozinha um pouco. O contraste entre o que vivíamos antes e o que estava acontecendo agora me fazia pensar se, em algum momento, eu tinha perdido o sinal de alerta, se fui ingênuo demais ou se a confiança sempre foi frágil e eu só não via. No domingo à tarde, sentei na varanda para tentar entender o que sentia. O mundo lá fora parecia seguir normalmente, crianças brincando, gente passeando com cachorro, vizinhos conversando. Mas dentro de mim era outro universo, tudo suspenso, tudo esperando uma resposta impossível. Fui lembrando de pequenos momentos felizes, de viagens, risadas, planos para o futuro ditos em voz alta sem medo do amanhã. O contraste doía ainda mais. Cheguei a considerar pedir ajuda para um amigo ou desabafar com algum parente, mas me senti envergonhado, como se o problema fosse minha culpa, como se falar sobre isso fosse trair um segredo maior do que eu. Nesse clima, qualquer coisa virava motivo para o coração disparar. Uma mensagem dela dizendo apenas "chego tarde hoje, não se preocupe" já me fazia imaginar 1000 cenários. A casa, que era cheia de vida, ficou vazia de sentido. Até os objetos pareciam me olhar com reprovação. Quadros tortos, xícaras esquecidas na pia, roupas largadas sem atenção. Só eu enxergava tudo isso, porque ela passava por cima desses detalhes,
como se vivesse em outro espaço-tempo. Nas conversas, comecei a notar frases repetidas, explicações prontas, respostas curtas, pouca vontade de escutar o que eu tinha a dizer. Ela já não perguntava como foi meu dia, não se interessava pelos meus problemas do trabalho, só respondia por educação. Tentei reverter, fiz um jantar especial, comprei flores, sugeri um filme antigo que ela gostava. Tudo recebido com uma gratidão fria, ensaiada, que só aumentava a distância entre nós. Quando finalmente tomei coragem para perguntar novamente se estava tudo bem entre a gente, ela suspirou fundo, como se preparasse para carregar o peso do mundo nas costas. Disse que era só cansaço, muito trabalho, coisas da cabeça dela. Pedi para ela olhar nos meus olhos e me dizer que era só isso mesmo. Dessa vez, ela não conseguiu. Se em algum momento você já passou por situações em que a pessoa ao seu lado parecia estar a quilômetros de distância, vai entender. A dúvida consome, o medo vira rotina, e a esperança de que tudo volte ao normal se mistura com a certeza de que, na verdade, nada será mais igual. Se esse detalhe já fez sentido para você, deixe um like ou compartilhe a história. E se acha que o silêncio pode ser mais perigoso do que qualquer verdade, comenta aí. Porque às vezes, guardar um segredo é tão destrutivo quanto revelá-lo. Foi assim, dia após dia, silêncio após silêncio, detalhe após detalhe, que fui percebendo, algo estava prestes a vir à tona, e talvez eu não estivesse pronto para escutar ponto nos dias que seguiram. Voltei a reparar mais nos detalhes que antes pareciam pequenos e até irrelevantes. Ela começou a evitar ficar perto do celular quando eu chegava perto, fechava a tela rápido, desviava o olhar. Em uma tarde, notei que ela passava mais tempo no quarto do que o normal, como se ali fosse um esconderijo contra o mundo, ou contra mim. A confiança que tínhamos, que um dia vi como inabalável, parecia virar um castelo de cartas, tremendo a cada brisa que o silêncio trazia. Um dia, esperando que ela voltasse do mercado, dei uma olhada rápida no bolso do casaco dela que ficou pendurado na cadeira. Encontrei uma mensagem no celular dela, uma conversa apagada rápido ao notar minha presença, mas não antes de eu perceber uma palavra diferente, um nome que nunca tinha ouvido antes. Procurei não criar um mundo sozinho, quis justificar, pensar que era só um amigo, um contato antigo, mas meu peito apertava. A rotina antiga implodiu. As discussões começaram a aparecer, pequenas e depois mais fortes. Discursos curtos, sem a disposição de realmente tentar entender o outro. Perguntas que ela respondia com frieza, perguntas que eu fazia para tentar adivinhar a verdade, e o que recebi em resposta só aumentava o peso do mistério. Você está diferente, eu dizia. Por que as coisas mudaram tão rápido entre a gente? Ela respondia com um suspiro cansado. Não é nada, só estou cansada mesmo. Mas o olhar dela nunca acompanhava a palavra. As noites já não eram mais para sonhar juntos, eram sobrevivências a tentar não tocar em feridas abertas. Eu tentava manter a calma, respirar fundo e segurar o medo que parecia queimar por dentro. O silêncio dela era um muro, e cada palavra que ela não dizia me criava uma equação impossível de resolver. Será coincidência ou existe algo mais? Eu me perguntava, tentando acreditar que a vida podia ser mais simples, mas sabendo que aquela dúvida me consumia. Certa vez, um comentário fora de lugar de alguém que conhecíamos despertou em mim uma sensação estranha. Um olhar de terceiros, um sussurro que chegava longe demais para ser ignorado. Comecei a perceber certas atitudes, encontros rápidos, desculpas desconexas, o celular sempre em um lugar seguro. Aquilo não era mais só sensação, era um aviso crescendo, como um copo rachado que vai transbordar a qualquer momento. Ela, por vezes, mostrava uma vulnerabilidade rara. Olhava para mim e tentava sorrir, tentava acreditar que aquilo tudo poderia ser como antes. Mas os olhos traíam o coração cansado de tanto esconder. Em alguns momentos, ela admitia que tinha medo, que estava perdida, que queria confiar, mas não sabia como explicar tudo o que estava passando. Eu, do meu lado, me agarrava à esperança de que ainda havia uma chance, que o amor pudesse ser mais forte que qualquer segredo. No entanto, a tensão crescia, e o fio entre a verdade e a mentira se esticava cada vez mais. Eu sabia que a hora da revelação, daquilo que eu buscava desesperadamente, estava vindo. Era como se a casa inteira estivesse segurando a respiração comigo, e quando finalmente as palavras viessem, não haveria como voltar atrás. Se você já esteve em uma situação parecida, sabe o peso dessa espera, do quase descobrir, das perguntas que ficam no ar sem respostas, a dúvida que corrói, o desejo de entender, o medo do que pode ser descoberto.
Se essa parte da história está te prendendo, deixa o like para mostrar que não estamos sozinhos nessas histórias difíceis. Agora, respira fundo, porque vem aí a hora em que tudo pode mudar, em que o silêncio pode ser quebrado, e o que estava escondido finalmente pode ser revelado. O próximo bloco vai te levar para o momento mais decisivo. Aguarde meu comando para continuar. A noite chegou de novo, trazendo aquela ansiedade que parecia nunca querer me abandonar. O peso da dúvida se transformava em um nó apertado no peito. Eu estava sentado na sala, esperando que ela chegasse em casa, sabendo que a cada passo no corredor uma preocupação crescia dentro de mim. Olhei no relógio e vi que já passava da hora em que ela deveria ter chegado. O celular vibrava no bolso, talvez outra mensagem que ou revelasse algo ou apenas alimentasse o silêncio. Quando ela entrou, o olhar que lançou não foi o mesmo de antes. Haviam sombras que pareciam sussurrar coisas que eu não estava pronto para ouvir. Tentei sorrir, como quem quer passar a ideia de que tudo está bem, mas era só um disfarce frágil. Ela largou a bolsa no sofá e se jogou na poltrona, como se tivesse corrido uma maratona invisível. Eu queria perguntar tudo, queria entender o que estava acontecendo, mas as palavras pareciam presas, como se estivessem sufocadas pelo medo de ouvir a verdade. Fui direto: precisamos conversar. Ela ficou em silêncio, olhos fixos no chão, mãos trêmulas. Era a hora da virada, o momento em que a verdade não podia mais ficar escondida. Ela respirou fundo e começou a falar, mas não diretamente. Primeiro, fragmentos soltos, justificativas que pareciam não sustentar o que minha mente imaginava. Depois, confessou estar passando por algo difícil, algo que não queria dividir porque tinha medo de me perder. A confissão não veio limpa, veio envolta em lágrimas, em culpas, mostrando uma vulnerabilidade que eu não esperava. Fomos chegando ao ponto crucial, quando tudo ficou claro. O segredo não era algo simples, era uma traição, uma linha quebrada entre nós que eu não sabia se poderia reparar. Senti a dor crescendo como um fogo que queima tudo ao redor. O choque me paralisou, os pensamentos se atropelavam. A confiança, aquela base que sustentava nosso relacionamento, tinha rachado. Ela implorou por compreensão, por uma chance, dizendo que o erro não apagava o amor que sentia, que estava perdida no meio do turbilhão dela mesma. Eu, dividido entre o amor e a ferida aberta, precisava decidir se era possível seguir em frente, ou se aquela noite seria o fim de tudo que construímos. O silêncio entre nós agora era diferente, não mais de dúvida, mas carregado do peso das escolhas que cada um teria que fazer. A emoção tomava conta, lágrimas rolavam sem vergonha, porque ali não havia espaço para máscaras. O que viria a seguir poderia mudar nossas vidas para sempre. Se essa virada dramática está envolvendo você, compartilhe seu sentimento nos comentários. Porque histórias assim, que mexem com o íntimo, não são incomuns, e cada reação faz diferença. Agora, se prepare para o último bloco, onde a reflexão e as consequências vão nos mostrar o que realmente importa quando a verdade aparece. Aguarde meu comando para prosseguir. Depois da tempestade, o silêncio que ficou era outro, pesado, carregado de tudo que foi dito e do que ficou por dizer. Aquele momento de revelação não seria um ponto final, mas o início de algo novo, fosse para reconstruir ou para deixar para trás. Sentados ali, na mesma sala onde tantas histórias tinham sido contadas, tínhamos a missão de decidir o que faria sentido dali para frente. Ela chorava baixinho, tentando encontrar força para encarar as consequências do que confessou. Eu sentia uma mistura de dor, raiva, compaixão, medo, coisas que nunca imaginei que poderiam se misturar dentro de um mesmo peito. O amor, que tantas vezes parecia inabalável, mostrava suas fissuras, suas fraquezas. E ali, diante daquela verdade, precisava ser redescoberto ou deixado ir. A conversa foi longa, cheia de pausas onde o som do mundo parecia ter desaparecido. Falávamos de escolhas, de perdão, de limites. Discutíamos sobre a confiança, como ela se quebra e o que é preciso para reconstruí-la. Ela dizia que queria tentar, que a atitude errada não apagava o afeto verdadeiro. Eu, por outro lado, lembra que confiança traída é como um copo quebrado. Mesmo que se junte os pedaços, as rachaduras ficam. Mas havia uma lição maior ali, uma reflexão que, talvez, fosse o motivo de toda aquela dor. Entendemos que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, às vezes silenciosa, como o silêncio dela na noite em que entrei em casa, às vezes gritante, como a revelação que desmorona sonhos. O que vem depois disso é a parte mais difícil, mas também a mais real, porque a verdade muda tudo, nada permanece igual.
Decidimos que era hora de olhar para o futuro, não com os olhos do passado, mas com a coragem de quem quer aprender com os erros e se permitir ser inteiro, mesmo com as cicatrizes. E você? Será que na sua vida já sentiu o peso dessa verdade que transforma? Comenta aqui sua história, seu ponto de vista, sua experiência. Vamos criar juntos um espaço para entender como lidar com esses momentos que mexem com o coração. Se essa história tocou você, apoie com um Super Thanks, compartilhe para que mais pessoas possam sentir essa conexão e aproveite para se inscrever no canal. Aqui, histórias como essa são contadas com emoção e sem medo. Queremos que você faça parte dessa comunidade, onde cada silêncio, cada palavra, tem um peso e um significado. E lembre-se, confiar é um ato de coragem, perdoar, uma decisão de força, e viver, a arte de aprender com o que o destino nos apresenta. Até a próxima história, onde o drama e a emoção se encontram para contar o que há de mais humano no nosso cotidiano.